Olá a todos, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês. Meu nome é Lucas, sou criador aqui do Papo de Fisioterapeuta, juntamente com o Ricardo, acabando o mestrado na área de traumatortopedia, pós-graduado também em traumatortopedia. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, um pouquinho sobre a capsulite adesiva. A gente vem falando, né, sobre as lesões neurais, as compressões neurais. Eu já falei sobre a compressão do nervo mediano, a compressão do nervo ulnar e da compressão do nervo radial. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a capsulite adesiva, né, que muitas pessoas têm algumas dúvidas, né, de como forma esse processo, quais são os seus fatores de risco, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre. Então, a capsulite, na verdade, né, ele é o que a gente chama de ombro congelado. Deixa eu colocar o spotlight aqui. Então, o que a gente chama de ombro congelado, né, é o aumento, né, de uma deposição de colágeno do tipo 2 na cápsula. Esse colágeno tipo 2 é o que está presente também nos tendões. Então, a gente pode perceber aqui que tem uma cápsula normal e aqui uma cápsula com aumento da fibrose, com pouca elasticidade, né? Então, primeiramente, uma cápsula normal e aqui em segundo plano, uma cápsula já com muita fibrose. Então, é um processo inflamatório da cápsula, né, com a redução de elasticidade. A gente tem uma contratura dessa cápsula, uma limitação da mobilidade. A gente sabe que algumas alterações genéticas, né, pode assim, precipitar o surgimento dessa hiperplasia, essa deposição aqui de colágeno tipo 2. E eu vou explicar o porquê que isso acontece, quais são os fatores de risco, por que a cápsula fica desse jeito. Então, qual é a função da cápsula? Ela tem uma membrana externa e uma membrana interna. A membrana externa é mais fibrosa e uma membrana interna ela é mais para a produção do líquido sinovial, porque ele é vascularizado internamente. Então, o líquido sinovial vem do plasma. Então, a função dela é a liberação desse líquido sinovial, né? A produção desse líquido sinovial para dentro da articulação. Vou passar um pouquinho aqui para vocês. Deixa eu dar um clique. Então, quando a gente fala de capsulite adesiva, a gente precisa entender quais são os movimentos, né, que possuem menor movimento, na verdade, né? Então, a gente chama esse padrão de padrão capsular positivo. Quando a gente tem uma capsulite adesiva, a gente sabe que a rotação externa ela é o pior movimento para esse paciente. Esse paciente tem uma limitação de amplitude de movimento para a rotação externa. Esse movimento de rotação externa ele é pior do que a abdução. Então, esse aqui é numa escala, né, de amplitude de movimento do pior. Qual é o pior? Rotação externa para esse paciente. Depois disso, a abdução é um movimento também que o paciente não consegue fazer, porém a abdução ela é pior do que a rotação interna. Então, é o que a gente chama de padrão capsular positivo. A rotação externa é pior que a abdução e a abdução é pior do que a rotação, tá? Que a rotação interna. Tá ok? Então, testem sempre esses movimentos nos seus pacientes. Então, qual é a caracterização da capsulite adesiva? Tá? A gente sabe que ela afeta mais o sexo feminino, tá? Principalmente em mulheres acima de 40 anos. Mas quais são as causas? Principalmente após um AVC, algum trauma, uma imobilização prolongada, né, do ombro pode causar a capsulite adesiva, né? E essa capsulite adesiva ela tem 3 estágios, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais para frente com vocês. Então, esses 3 estágios, né? Temos que aqui em azul a dor, né? Vocês podem perceber aqui embaixo caracterizando os meses. Então, ela começa, né? A capsulite adesiva pode durar um total de 30 meses. Ela pode chegar de uma forma que é idiopática, não sabemos por que o paciente está com capsulite adesiva, e pode também ganhar o movimento, descongelar também de forma idiopática, tá? Porém, tem alguns processos médicos também para liberar essa cápsula. E também, claro, né, da fisioterapia atuando sempre nesse momento. Então, vamos classificar aqui em 3
em 3 fases, né? A primeira fase é a fase álgica, é a fase inflamatória, onde a gente tem aqui, ó, do 0, né? De 0 a 10 meses, de 0 a 9 meses, a gente tem um aumento dessa dor, tá? Que é a fase álgica. Porém, a gente tem aqui, ó, ao mesmo tempo que a dor vai diminuindo, a gente tem também uma diminuição desse movimento, mais ou menos aqui por volta dos 5 meses, 6 meses, né? Na segunda fase, a gente já tem um enrijecimento e um congelamento do ombro, que vai de 10, mais ou menos aqui, vamos colocar 17, 18 meses, com a dor em maior estágio, né? E o movimento, né, sendo incapacitante para o paciente, com menor amplitude de movimento na segunda fase, que é a segunda fase de congelamento. E na terceira fase, a gente já tem a fase de descongelamento, onde o paciente vem diminuindo essa dor, porém demora 17 a 30 meses, ele diminui a dor e o movimento ele vai aumentando, então o paciente vai aumentando a amplitude de movimento. Então, assim, quais são os fatores que hoje em dia a gente já sabe que pode afetar, né? Que o paciente pode ter o ombro congelado? É diabetes, né? Até hoje ninguém sabe o porquê. Tem algumas teorias, tem alguns estudos que falam, né, da questão da diabetes sobre a cápsula articular, né? E o que pode levar ao enrijecimento dessa cápsula. Eu queria dizer para vocês também que a gente tem que ser algumas doenças reumáticas, né? A gente precisa interpretar como também um processo de confundidor nesse momento, né? Não somente a doença reumática, mas também lacerações que podem acontecer do manguito rotador, porque como eu falei, a gente tem um padrão capsular. Geralmente, lacerações, rupturas de tendões do manguito rotador podem causar também a diminuição do movimento do ombro. Então, o que a gente precisa entender? Fazer uma anamnese, fazer uma avaliação muito completa, enfim, principalmente da cervical, tá? Se o paciente mexer na cervical, o paciente sente dor em ombro, provavelmente a gente precisa investigar isso e não somente falar que é a questão do ombro congelado, tá? Outra coisa, avaliar se o paciente tem alguma doença reumática, tá? Terceira coisa, avaliar se o paciente tem alguma estrutura de manguito rotador comprometida, tá? É isso que eu queria falar para vocês. Eu só tenho pouquíssimo tempo para colocar no IGTV. Eu quero falar para vocês que a gente tem um canal no YouTube também, Papo de Fisioterapeuta. Todos os vídeos que a gente está fazendo aqui, eles já estão sendo levados para o YouTube, tá? Então, queria agradecer mais uma vez a todos que estão vendo, que a gente vai continuar fazendo todos os vídeos para vocês. Um grande abraço, tchau, tchau.